juntos nessa comunhão. Pois é, queridos irmãos, estamos aqui, né, na presença do Senhor, ao vivo. Bem-vindo a bordo todos. Estamos aqui juntos, começando mais um tempo juntos na casa do irmão Jaison, a irmã Patrícia, a turminha ali. E queremos muito pedir a Deus que nos abençoe, né? Que o Senhor nos tome em suas mãos, nos forme conforme Ele somente sabe e somente Ele pode fazer, né? Então vamos dar um oi aqui, turminha. Lá está o Pedro, lá na frente. Lá está a Dona Esther, nossa artista. Pedro Herói ali, né? Tá todo ajeitado. Hoje ele foi lá, ajeitou. Aqui a irmã Patrícia, o irmão Jaison, a irmã Nancy, minha amada esposa, a irmã Sinésia, graças a Deus. Estamos juntos compartilhando um pouco mais, né, amados irmãos? Que o Senhor nos abençoe e abençoe então todos nós, né? Nós que estamos aqui, nós que estamos em Cristo, em todos os lugares. Essa é a graça do Senhor. E o Senhor nos tem chamado, né, irmãos, à continuação de um projeto, de um propósito eterno. Algo que somente pela revelação da palavra a gente vai saber, né? Em Efésios fala de um eterno propósito, né? Efésios. E isso é um chamado, senão a gente não tem a dimensão para alcançar isso. Então a jornada humana, ela não acaba no cemitério, né? Então ela tem uma continuidade, e essa continuidade é apresentada a nós pelo Criador, né? Que nos fala disso tudo, em todas essas dimensões. Irmão César, nosso querido irmão César, né? Que tem uns cânticos muito bonitos. Então ele canta lá no irmão Daniel e tem sido uma grande bênção, né? Irmão César. Ele foi cantor, né? Ele já cantou com muita gente aí no Brasil. Como ele fala, até que o Senhor o chamou. Ah, mas era cantor? Era cantor mesmo, né? Assim, cantor, as músicas por aí, cantores bons, né? Cantores de um nível bom, né? E esse tipo de cantores que vão desaparecendo com o tempo, né? Mas depois o Senhor o chamou para estar no Senhor e cantar em nome de Jesus os cânticos do Senhor. E assim, irmãos, Efésios aqui no capítulo 3, o Senhor fala no versículo 11 do eterno propósito, né? Vamos dizer assim, arquiteturas eternas, né? Vamos dizer, acontecimentos eternos que começam agora. Então, nota que é uma coisa algo que não é para começar quando a gente partir daqui. É algo que está em vigência. Quer dizer, a nossa dimensão, ela deve receber vamos dizer, a palavra do Senhor com muito cuidado mesmo, né? Para que a gente perceba a dimensão da realidade real, né? A história verdadeira, a história mesmo, a realidade real, para a gente poder andar de maneira digna, né? Porque se nós imaginarmos que nós andamos num mundo do País das Maravilhas, nós vamos fazer papel de tolos, né? Porque nós não estamos no País das Maravilhas, né? Nós não, por mais que alguém chegue na nossa cabeça e fale assim, vocês estão no País das Maravilhas, vocês estão no País das Maravilhas.
Olha, a Alice passou voando por ali. Tem gente que até pode ser que veja a Alice passando voando por ali, né? Aquelas coisas. Mas corte as cabeças, né? Até que nós vivemos essa fase, hein? Rainha malvada, né? Corte as cabeças. Então, essa é uma coisa que a gente não está vivendo nisso aí, não faz de conta, né? Então, o eterno propósito, o Senhor nos apresenta a realidade real, nós dentro disso aí, né? Que nosso coração seja guardado. E como o Senhor está falando, uma vez que tem um eterno propósito, irmãos, e existe a realidade real, os acontecimentos reais, conforme Apocalipse também fala, né? Apocalipse capítulo 1, que a palavra do Senhor, ela traz a revelação, senão a gente não saberia, né? Apocalipse 1 fala dos acontecimentos reais, das histórias reais que devem acontecer. Então o Senhor revela para nós a sua palavra e os acontecimentos reais, as histórias verdadeiras, a história verdadeira, né? A nossa mente, nosso coração, nosso ser, ele precisa estar preparado para receber a revelação da verdade, né? Então aqui em Apocalipse 1, a gente tem isso falando assim, Jesus dizendo aqui no capítulo 1, ele quer mostrar aos seus servos, as coisas isto é, os acontecimentos históricos, que em breve devem acontecer. E os acontecimentos históricos que Jesus vai mostrar, eles têm muita coisa meio tenebrosa, né? São coisas terríveis. São coisas bonitas, coisas boas, mas também tem coisas terríveis. Situações realmente terríveis, né? Por isso ele diz assim no versículo 1, que ele, no 2 agora, né? Existe um foco que devemos manter, que é sermos ligados à palavra de Deus, no versículo 2. Ligados com a nossa vida mesmo. Por isso, mártir, a palavra mártir está aqui, né? Precisamos estar entendendo que ele nos chama a esse tipo de relação de vida e morte, de vida plena na palavra. E ao mesmo tempo, assim, sendo capacitados a falar e experimentar o martírio de Jesus. Falar dele e experimentar isso também. Porque nós somos mártires da palavra e vamos ser martirizados em Cristo. Quer dizer, nós vamos estar existindo em Cristo também. Não é uma coisa teórica, né? Porque tudo que há na vida vai forçar você a existir mesmo naquilo ali, né? Eu estava lendo o site da Veja, lá na internet, o site da El País, e havia uma notícia seguinte, assim, que o Bolsonaro está atacando os gays, né? Aí eu olhei aquilo ali e comecei a perceber que o site de El País e de Veja, eles são fóbicos em relação ao Bolsonaro, só xingam ele o tempo inteiro. E só arrumam alguma coisa que ele é um monstro, né? Tudo ele é monstro, Bolsonaro. Mas não é só o site da Veja e do El País. É a Globo, é o Estadão, enfim, tudo. Mas aí eu olhei aquilo ali, fui ler a reportagem, então eu escrevi só 2 versículos lá. Eu escrevi assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e então o Senhor os fez homem e mulher. Gênesis 1. E o outro versículo de Jesus, quando ele fala assim: será que vocês não leram que Deus os fez desde o princípio, homem e mulher?
Mateus, tal. Né? Tá bom, peguei, deixei lá, tal. Daqui a pouco começou uma enxurrada de gente xingando eu, irmãos. Imagina. Xingando. Você, o que é? Jogando pedra. Jogando pedra. Aí eu falei assim, você é violento, você é fóbico, você é isso, você é aquilo. Aí chegaram assim a um ponto de dizer assim, ó, ainda bem que eu não acredito, nós não vivemos nada, não temos nada a ver com esse livro que você está citando aí. Tudo assim, bravo mesmo. Aí chegou uma moça, que dizia assim, eu não quero saber nada desse fulano que escreveu esse livro que você está citando aí. E o pessoal lascando lenha. Aí eu comecei a ver, cada vez mais, isso é um exemplo, mas eu tenho vários exemplos desse tipo. Eu começo a ver que o movimento de esquerda, ele não é uma coisa política, é uma coisa satânica. Porque se você cita a palavra de Deus, sem falar nada, olha, eu não falei nada, não falei de direita, não falei de esquerda, não falei de nada. Eu só falei, gente, ó, para ajudar o povo, eu estou citando como é que é. Aí lascaram lá em cima. Então, é uma coisa satânica. O movimento, só basta você citar a palavra de Deus, normal, que você vai levar pancada na cabeça. Né? Então, foi assim que aconteceu e está acontecendo até agora. Aí eu fui lá num site, no YouTube, que a moça... eu estou tentando comprar um livro de Haddad, já faz 3 dias. Irmãos, eu consegui comprar um. Consegui comprar um pelo Amazon. O último livro disponível no Brasil, inteiro, do Haddad. O Haddad escreveu só livros sobre o comunismo, a favor, marxismo. Né? Um dos livros que eu não consigo achar para comprar agora é Defendendo o Socialismo. Né? E nesse livro ele está falando sobre questões da sexualidade infantil, né? E questões de Lenin. Só que é disfarçado. Aí as pessoas... Claro que tem que ser disfarçado, ninguém é tolo também para ficar lá pondo a coisa do jeito que tem que ser. Aí eu fui lá no site do Diário Oficial da União. Sabe o que é o Diário Oficial da União? O Diário Oficial da União é um órgão do governo que publica todas as coisas de fato oficiais que tem que sair no país. Em 2012, onde o Haddad era ministro da Educação. Aí na página tal, que eu peguei lá, já tirei a cópia, tudo certinho, está escrito lá, o ministro Haddad, no uso das suas atribuições legais, ele diz o seguinte, então, modificação no sistema de educação, inclusive quanto à diversidade. Sabe o que é isso? Autorização para kit gay. Está lá 3 vezes falando exatamente isso. Está publicado no Diário Oficial da União. Amanhã eu vou publicar. Isso, é uma página. Né? E o pessoal, essa moça estava dizendo lá na defesa do livro do Haddad, 2 minutos de vídeo, que ela dizia assim, e não existe aqui nada falando, aí usou os termos explícitos que muita gente estava acusando o Haddad de usar. Não tem mesmo, não tem. Né? E não tem nem, ela dizia assim, e não tem nem o decálogo de Lenin. Não tem também. Mas aí eu disse a ela assim, está lá até a defesa que eu fiz lá da questão. Eu disse assim, olha pessoal, as mentes das pessoas normais, as mentes mais, vamos dizer, singelas, né, mais simples, elas se deixam levar facilmente pela semântica. Por exemplo, né, eu estou fazendo uma análise do plano de governo do Haddad baseado em cada página dele, cada página que ele escreveu. Né? O Haddad escreve, eu vou lá, pego aquilo que ele escreveu e vejo bem o que ele escreveu. Está escrito assim, nós queremos a democracia,
E então, porque nós queremos a democracia, vamos fundar os grupos de democracia participativa nos bairros. Irmãos, é uma contradição. Isso significa controle absoluto de pessoas nos bairros. Mas como é usada a palavra democracia, então a palavra democracia, outro dia eu tive que descrever também no site do UOL. Né? A democracia está ameaçada por causa do Bolsonaro, estava escrito no UOL. Democracia ameaçada por causa do Bolsonaro. Eu tive que dizer lá, gente, no caso da linguagem esquerdista, do UOL, quando você lê democracia, você tem que entender Foro de São Paulo. Quando você lê democracia, é Foro de São Paulo. E quando você vê que a esquerda quer dizer nós vamos implantar a democracia, quer dizer, vamos implantar o Foro de São Paulo. Então, o Foro de São Paulo está ameaçado por causa de Bolsonaro. A semântica é muito usada pelo mundo do engano. Nós estamos falando aqui agora há pouco, nós estamos falando disso, que nós não podemos permitir que a nossa mente receba outra realidade, né? Nós falamos agora há pouco, nós não vivemos no mundo do País das Maravilhas. O nosso mundo é real. Então, quando alguém pega a palavra democracia, quando alguém pega a palavra, como eu disse lá naquele site, aquela moça falando, não tem aí escrito explicitamente, mas se você vê o conteúdo da fala, e o que está dizendo ali dentro daquele parágrafo, você vai ver que a ideia está lá. O conteúdo está lá. O conteúdo do decálogo do Lenin, o conteúdo da amoralidade. Sabe o que é amoralidade? É você, como estávamos falando agora há pouco aqui, as crianças vão para a escola aprender português e ficam fazendo teatro de nada. Não é isso que eles estavam fazendo? Semanas fazendo teatro de nada. Quer dizer, isso daí é uma forma bem, vamos dizer, esquerda, satânica, de entrar com um modelo de destruição das mentes de maneira lenta, gradativa e leninista. Mas só que é um leninismo, aí que tem que tomar cuidado, que o meu primo, coitado dele, né? Meu primo não, meu sobrinho, né? Quero muito que ele entenda. Ele chegou para mim assim, meu sobrinho mora em Londres, irmãos, né? Então eu oro muito por ele, para que ele entenda assim. Eu queria até compartilhar com ele sobre essa parte do que está acontecendo. Ele disse assim, tio, eu fui ver o que você falou do Haddad, ele é granciano. Então, né, eu falei, eu ainda vou responder para ele, né? Claro que eu sei que o Haddad é granciano, ele mesmo falou isso. Né? Na entrevista Isto É, o Haddad diz assim, eu sou granciano. Ele mesmo fala, é tão absurdo que eles mesmo confessam. Né, irmão? Aí o pessoal não entende direito o que é granciano, ele pensa que é outra coisa que não o marxismo. Né? Então, o grancianismo, ele surgiu lá, já falei para os irmãos um monte de vezes, lá antes da escola de Frankfurt. Né? A escola de Frankfurt foi também trabalhada pelo Antônio Gramsci, com Engels e tudo mais. Né? Claro que quando começou a guerra, foi todo mundo para os Estados Unidos. Né, irmão? Foi todo mundo para os Estados Unidos. O Gramsci foi para os Estados Unidos. Né? Aí ficaram lá fazendo a diabolidade deles, irmãos, levando aquela ideia granciana, porque o Gramsci, já falamos outro dia, o modo dele operar é diferente do Lenin. Né? Aí o pessoal fala, não, o Haddad não é leninista, ele é granciano, porque ele mesmo falou isso, né? Então é diferente o modo de operação. O Lenin, ele sai matando todo mundo. Assim, matando mesmo. Ele pega lá as armas, as baionetas, vai matando. O que precisa matar, ele mata. O Gramsci mata a mente das pessoas. É outro jeito de operação. Né? Tanto é que o Lenin, ficando tão raivoso com esse jeito do Gramsci de agir, que ele chama de gente maricas. O pessoal do Gramsci,
é o infantil, é o aspecto, é o lado infantil do esquerdismo mundial, né? Então, irmãos, isso tudo é bem importante a gente entender. Por que que é importante? Porque em Mateus, né, irmãos? Mateus, aqui, eu fico orando pelos nossos irmãos cristãos, porque tem muitos cristãos que caem na conversa do Haddad, caem na conversa do Lula, caem na conversa do PT, né? PT não é um partido, irmãos. PT é um chifre de Satanás. É um dos chifres de Satanás. Ele é um dos chifres de Satanás, né? Então, mas o pessoal não sabe, né? Então, aqui em Mateus, Jesus está dizendo assim, ó, quer ver? Mateus capítulo 7. Jesus fala assim, no versículo 15. Ele fala assim, cuidado com os falsos profetas, né? A palavra de Deus fala das bestas, dos chifres da besta e dos falsos profetas. Ela fala um monte de vezes isso, né? Então, se você não tomar cuidado, como Jesus fala assim, cuidado é pense bem, veja bem, analise bem, saiba ver o que está acontecendo. Porque, diz aqui, eles, diante de vocês, eles parecem ovelhas. Eles vão estar disfarçados de gente boa. Eles vão estar disfarçados de bonzinhos. Tanto é, irmãos, diz aqui, ó, olha a palavra, disfarçados. Disfarçado é o seguinte, se antes você usava vermelho no primeiro turno, tem que usar verde e amarelo no segundo. Isso é disfarçado, isso não é disfarçar? Isso é disfarçado. Isso é um disfarce, isso é falso profeta, isso é satanismo, né? Isso não é outra coisa a não ser disfarce. O que eu posso falar que não é disfarce? Não é disfarce. Então Jesus está dizendo, cuidado com gente que disfarça, né? Tá. O que eles são por dentro? Diz aqui, lobos devoradores. Olha, irmãos, a quantidade de dinheiro que nós perdemos nesse país. Aí vem aquela lá, como é que é o nome daquela? Grace, né? A Grace fez uma tal... Irmãos, misericórdia do Senhor. A Grace falou assim, ó, nós só roubamos 6 bilhões. 6 bilhões é pouco, porque entra 52 bilhões na Petrobras. O que é 6 bilhões? Já pensou, irmãos? Alguém chegar e roubar 6 bilhões da tua casa? Nem tem na nossa casa 6 bilhões de reais, né, irmãos? Mas eles conseguem roubar 6 bilhões. E roubar, e ainda acho que é pouco. E depois, irmãos, as pessoas acreditam nessa gente. E ela é presidente do PT. Ela é presidente do PT. Ela diz, nós roubamos 6 bilhões, mas é pouco. Irmãos, sabe quem é o pai da mentira e dos ladrões? Jesus disse assim, tem um que vem roubar, né? Tá bem clara a palavra roubar. Matar e destruir, né? Bom, então Jesus está falando assim, cuidado. Só que tem uma coisa, no versículo 16, ele diz assim, ó, pelos seus frutos vocês vão conhecer essa gente, né? Não tem como, você vai conhecer essas pessoas pelos frutos. Claro que é triste quando você vê pessoas da tua família, né, do teu convívio cristão, que afirmam Cristo e afirmam Satanás. Não tem como. Mas tem isso. Jesus é que está dizendo aqui, né? Não existe isso. Estão se enganando. Eu estou falando isso porque a gente, todos nós estamos passando por essa luta. Saiu até no noticiário. Né? Essa é uma realidade nacional, é uma terrível, mas eu não estou querendo dividir com ninguém, irmãos. Eu não estou querendo divisão de nada. Eu não quero se separar dos meus queridos, nem um pouco. Mas eles colocam publicações dizendo assim, nem passa na minha rua. Né? Outras vezes diz assim, vocês são todos fascistas.
Mas como? Ele nem sabe o que é fascismo. Outro dia eu estava conversando com uma família na pizzaria, a menina de 15 anos, 16, assim na conversa, eu sou esquerdista. Eu falei, isso não é possível, né? Eu falei, tu sabe o que é ser esquerdista? Ela não sabe nada. Aí comecei a explicar para ela, assim, ali na hora, antes de chegar a pizza. Demorou 1 hora de chegar a pizza, deu para fazer uma aula ali. Aí depois eles falaram, nossa, a gente aprendeu tanta coisa, né? Então é uma coisa assim que tem gente que ainda fala, olha, aprendemos muita coisa. Agora tem gente que dá umas bandeiradas na tua cabeça e te chama de fascista e coisas e tal. Irmãos, Jesus está dizendo da importância de nós sabermos ter cautela, né? Ter cautela. Daqui para frente, daqui para mais 10 dias, irmãos, a coisa vai piorar tanto, irmãos. Vai piorar tanto, tanto. Porque quem de fato estiver na mão de Satanás vai aumentar tanta pressão em cima de nós, que não queremos nada disso. Mas eles vão aumentar. Outro dia o Sandro saiu do condomínio para ir lá. Aí daqui a pouco aproveitaram que ele saiu e começaram a fazer a cabeça, tentar fazer a cabeça dos empregados para tudo votar no Haddad. Aí ligaram para o Sandro. Aí disse, o Sandro, é uma luta, pastor. Basta a gente virar as costas um pouquinho, a turma já cai em cima. Aí, claro, ele foi lá, ajeitou, falou com o pessoal de novo. O que está acontecendo? Atacaram a gente aqui. Mas é claro, só ataca quando alguém sai pelas costas. É estilo Satanás. Ele fica armando emboscada para os outros assim. Ele não conversa de frente. Porque quando eu expliquei, quando eu coloquei no site da Veja, isto é o País, naquele lugar lá no YouTube, todos os lugares que a gente tenta ajudar as pessoas a pensar, as pessoas não quiseram conversar. Eles quiseram xingar. Eu estou lá explicando, gente, assim, ó, eu nunca quero xingar ninguém, eu nunca venho para xingar, eu nunca vou xingar. Eu não saio para dar pancada, eu não ponho luva de boxe, eu não saio para fazer armadilha, nada. Eu chego assim, vamos conversar. Né? Eu falei assim, meu sobrinho querido, o Antônio Gramsci, ele trabalha de um jeito muito mais sutil. Né? Então, essa é uma estratégia de domínio de mente. E o domínio de mente vamos dizer assim, muito mais profundo o trabalho, muito mais delicado. Né? Não é fácil isso. Não é uma coisa simples. Não é como sair matando todo mundo. Né? Isso era mais o Lenin. Então, o nosso país foi alvo e vítima de um dos chifres da besta, Antônio Gramsci, o grancianismo. É uma obra maligna. Né? Então, Jesus está dizendo assim, cuidado, tenham muito cuidado. Né? E até aqui no versículo 23, irmãos, Jesus está dizendo assim, olha, no dia do juízo, muita gente, lá no versículo 22, diz assim, muita gente vai dizer assim, Senhor, Senhor. Né? Senhor, é claro, muita gente fala Jesus, é fácil falar. Né? Mas aí Jesus fala assim, eu nunca vos conheci, ele vai dizer explicitamente. Então Jesus está avisando antes, para as pessoas parar com isso, para as pessoas se converterem, se arrependerem, deixar esse rumo, deixar essa coisa. Né? A nossa eleição agora não é algo político, é algo entre Deus e Satanás. Ou você vota em caminho de Deus ou caminho do diabo. Depende, cada um vai escolher agora, né? Tá bem fácil. Até o irmão do Ciro, saiu aí o irmão do Ciro Gomes, Cid Gomes. Cid Gomes falou, gente, sai fora, vocês... Ele estava falando numa convenção de petista. Ele falou assim, sai fora, gente, peçam perdão, vocês erraram mesmo. Fizeram 1 milhão de coisas erradas, aí começaram a vaiar o cara. Aí ele falou, gente, ser dono do país, o Brasil não aceita ter dono. Não aceita ter dono, gente, vocês erraram, o chefão de vocês está preso. Aí o pessoal estava quase querendo matar ele. Eu não sei como saiu vivo de lá, né, irmãos? Mas ele falou, isso é um absurdo, só não vê quem não quer ver. O Cid Gomes. Ainda bem que não tinha ninguém com a faca lá. Ainda bem que eles deviam estar, mas eles não sabiam nem o que fazer. Eles foram pegos de surpresa. Isso não é possível que o Cid Gomes está falando isso. Mas esse Cid Gomes é uma coisa que ele é. Então, ele é outro safado. Então, é o irmão do Ciro Gomes. Não, sim, mas ele não é... É petista, é esquerdista. Mas é coisa, né? Deputado, alguma coisa não? Eu não sei se ela é nada. Foi eleito deputado Foi federal. eleito, né? Eleito. Já passou uma coisa sobre ele. É, tudo safado. Mas ele está sempre na política. Não, o esquerdismo, irmãos, olha, quando eu vi isso daí,
me veio à mente duas coisas. Primeira coisa é que é o atestado da bancarrota, da falência do esquerdismo. Isso é um atestado da falência. O esquerdismo faliu, acabou. Não existe mais, só mesmo que a pessoa for muito mau caráter para ficar isso aí. Porque não tem nada ali. Agora, isso é a primeira coisa, né, que vem assim, não é possível, faliu. Por que a gente sabe que faliu? Porque Jesus disse assim, lembra o que Jesus disse? Um reino dividido contra si mesmo, lembra? Jesus não chegou a falar isso? Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Então, o esquerdismo, ele é assim. O Karl Marx, não, Lenin, ele lançou uma coisa, irmãos, chamada teoria das tesouras. A teoria das tesouras é o seguinte, ele lança um tipo de esquerdismo, que é o esquerdismo petista, por exemplo, e outro tipo de esquerdismo, que é o esquerdismo PMDB, Ciro Gomes, poodle, esquerdismo poodle, como o Alckmin. O Alckmin é um poodle que fica lá, né? Então não deu certo, mas qualquer um que der certo, mesmo que tenham que se matar entre eles, não importa. O que importa é que o sistema continue do jeito que está, né? Então, o que nós estamos vendo hoje é algo tão denso em cima do Brasil, dos nossos queridos. Nós estamos orando todo dia para que haja uma libertação. Aí as pessoas dizem assim, olha, porque o Bolsonaro, ele não gosta de negros. Aí, irmãos, é um absurdo. As pessoas não sei o que estão... Se eles acham que alguém que não gosta de negros, alguém que não gosta... Eles acham, porque o Bolsonaro não é assim. Eles criam essa ideia, não gostam de gays. Ficam falando a mesma coisa sempre, mesmo que não seja, eles ficam falando, né? Agora, se você pegar, vamos supor, juntar toda essa iniquidade que eles falam que o Bolsonaro se você juntar tudo isso, tá, põe aqui numa balança. Do outro lado, você pega tudo aquilo que foi feito pelo PT no Brasil, que é a matança absurda de gente, porque não tem SUS, né? Porque não tem segurança, porque não tem casa, o roubo de 13 trilhões, né? A coisa, se você juntar tudo isso daqui e ver o que estão acusando o Bolsonaro, você fala assim, não dá, né, irmão? E ainda que não é. Eles levantam uma acusação, porque não dá para dizer, como ele mesmo fala, que acusar de corrupto. Não dá. Então fica inventando, porque ele pôs chiclete debaixo da carteira quando ele era criança. Porque ele... É tudo que ele fala para fazer uma notícia. Até brincaram outro dia, pensaram, prefere água ou café? Água. Ele vai acabar com o café. Vai acabar com o café. Ele vai acabar com de mim, quer dizer, vocês nunca tiveram comigo, apartai-vos de mim. Quer dizer, estar com Jesus, irmãos, não é falar, como a gente falou agora há pouco, a diminuição da mente chega a tal ponto de destruir a cabeça das pessoas, que eles acreditam que só porque estão numa igreja, só porque falam o nome de Jesus, estão com Jesus. Estar com Jesus é viver aquilo de fato que é digno e conforme a palavra de Deus nos ensina que é, né? Então Jesus disse, eu nunca conheci vocês. E por que nunca conheceu? Por quê? Ele até explica aqui por quê. Porque esses praticavam a iniquidade. Irmãos, a palavra iniquidade no grego é anomia. Anomia, né? Anomia, que foi traduzida em português por iniquidade, anomia deveria ser traduzida, porque nomos é lei. Nomos é lei, isto é, a palavra de Deus, é Cristo. Nomos é Cristo. Nomos é a palavra, é a escritura sagrada, isso é nomos. Anomos significa você deslocou, tirou da tua vida esse nomos.
Você não tem isso, você não quis isso. Isso é iniquidade, mas não é bem uma iniquidade. A iniquidade não traduz direito isso. É quando você afasta Cristo do lugar que ele tem que ficar. Na tua vida. Na tua vida. Não é que você está indo para uma igreja, não é que você está indo para uma denominação, isso não tem nada a ver com nomos. Nem tem isso na palavra de Deus. Não tem nomos na palavra, não tem igreja na palavra de Deus, não tem denominação, não tem nada. O que tem é nomos. Não está dizendo aqui vocês que foram fora da igreja, não. Ele está falando vocês que foram anomia. Anomia significa aqueles que não estão conectados em Cristo, né? Então, essas pessoas que não estão conectadas em Cristo, no entanto, elas se parecem como quem está, né? E quando essas pessoas vêm a público para tentar expor as suas ideologias, elas vão expor de um jeito, vamos dizer que... Por que as pessoas conseguem aceitar algo que é tão bizarro como as propostas que estão contidas no próprio fala do Haddad, por exemplo? Né? Eu não sei quantas pessoas do Haddad leram as 61 páginas do Haddad. Eu não sei. Eu estou lendo bem cuidadosamente e em vários lugares, e até estou analisando e fazendo alguma crítica a respeito daquilo ali, porque em vários lugares ele nos chama de fascistas. Né? Fascista é aquela pessoa que empodera o Estado, faz com que o Estado fique grande e que ele domine sobre todos. O Bolsonaro não quer isso de jeito nenhum. Inclusive, o Bolsonaro diz que o Estado vai ficar pequeno. Né? É o contrário. Agora, quem quer empoderar o Estado é o Haddad. Né? Entende? Então, quer dizer, o fascista é aquele que empodera o Estado, que dá poderes cada vez maiores ao Estado e tira do cidadão. O cidadão é controlado pelo Estado. Isso está na proposta, irmãos. Mas tem que ler, a pessoa tem que ler. Né? Ah, por que você vai votar no Haddad? Ah, porque eu odeio o Bolsonaro. Mas por que tu odeia o Bolsonaro? O que está acontecendo com o teu coração? Qual é a ideia que surge? Não sei, eu odeio. Isso é um absurdo, né? Então, assim, a gente nota que o nível de capacidade crítica que as pessoas deveriam ter foi tirado. Quando esse nível de capacidade crítica profunda... Né? Eu não tenho amores pelo Bolsonaro. Eu só estou analisando a questão que tem uma pessoa que tem uma proposta alinhada com a palavra de Deus e outra que tem uma proposta alinhada com o diabo. Mas é bem fácil de ver, né? Então, se o Bolsonaro fosse ao contrário, ele que estivesse falando as propostas do Haddad, eu ia votar no Haddad. Se fosse o Haddad falando tudo que o Bolsonaro diz, eu ia votar no Haddad. Mas não, ele fala o oposto. E escreve ainda. Ele escreve. Mas agora só falta ele falar o que o Bolsonaro está falando. Daqui a pouco ele vai falar. Ele já falou que todo mundo tem que ficar armado, né? Ele já falou agora todos têm que ter armas. O Haddad. Não está escrito lá no negócio dele, né? Mas ele fala. Embora não esteja escrito na proposta de governo dele, ele fala. Porque o Lula disse assim, não importa se tem que mentir. Eu mentia mesmo. E eu falava uma coisa antes na campanha e depois fazia tudo que eu não tinha falado. É mentiroso. Né? Isso aí tudo é uma coisa teatral. É muito fácil, mas quando chega nesse ponto, irmãos, é que a gente vê que as mentes estão sendo tomadas por Satanás. Eles não pensam mais. Né? Então, é um momento de oração. Né? Veja aqui no capítulo Mateus 12, né? Tem aqui, deixa eu ver aqui, Mateus 12, deixa eu ver se é isso mesmo, vamos ver, Mateus 12, Jesus está dizendo aqui no versículo 34, ele vai usar uma expressão meio forte, né? Ele vai dizer para os fariseus, para o pessoal, inclusive era um pessoal da política de Israel, né? Era da política, era da religião, porque os fariseus eram responsáveis pela organização estatal e religiosa e tudo, que era tudo uma coisa só. Fariseus, saduceus, escribas, né? Eles eram responsáveis pelo sistema de governo de Israel.
o sistema político e de crença de Israel. Quando Jesus olha para eles, para os políticos de Israel, né? Para os políticos de Israel, para os religiosos de Israel, ele chama eles de quê? Aqui está escrito: raça de víboras. Os homens, quando eles estavam na rua, irmão, você não ia pensar que eles eram víboras. Se você olhasse eles sabiam salmos de cor. Eles tinham frequentado tudo que é acampamento que tinha em Israel, ganhado todas aquelas medalhinhas de quando era junior, quando era... E aí indo passando, né? Adolescente, jovem, bebê. Quando era bebê, eles ganhavam medalhinha quando era bebê, né? Aí eles eram promovidos, né? Aí quando eles ficaram grandes, finalmente chegaram à raça de víboras. Boas sendo maus. Olha só, a raça de víbora, ela tem uma característica, ela consegue falar coisa boa, semântica. Ela produz uma coisa boa assim na boca, fala uma coisa boa. Mas não tem nada dentro daquilo, dentro dele não tem nada daquilo, mas ele consegue. Então, isso eu estava pensando, estudando sobre Satanás esses dias, porque tem uma operação que não para, né? Então eu comecei a ver Satanás, estudar um pouco na palavra do Senhor. E eu comecei a ver, irmãos, que o Satanás, ele é assim, ó, ele tem realmente muita capacidade e tal, mas tem muita coisa que ele não sabe. Muita coisa que o diabo não sabe, né? Ele fica na espreita para tentar saber. O diabo é assim, ele aprende como atacar o ser humano com o próprio ser humano. Ele aprende a atacar o ser humano com o próprio ser humano. Opa! Ô, meus irmãos! Que aí, meu cara? Tá bom, meu cara? Eber! Meu caro! Que é isso, hein? É do Eber. Não, irmãos, o pessoal tava já estranhando nós no shopping. Pois é, foi Meu caro. O pessoal falou assim, deve ser alguma convenção aqui de só tem esses dois, né? Que é isso? Esses caras são muito esquisitos, são muito estranhos. Eles devem ser os únicos dois dessa convenção, eles estão aqui no shopping. São profetas. Aqui estão, meus irmãos. Olha, está aqui a irmã Daphne ali no meio, o irmão Darlan. E o irmão da irmã Daphne, nosso querido irmão Eber. Ele também chama Eber. Eu chamo igual ele chama igual eu e assim vai. Irmão? E a gente fica aí abalando as estruturas, né, Eber? A gente vai, né, Eber? Nós vamos, fazendo que pode, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, queridos, estamos aqui na parte de Mateus 12. Mateus 12, Jesus chegou ao ponto de dizer, nós estamos falando da importância da realidade real, né? Da importância da verdade, né? Daquilo que de fato é, porque não vivemos num país das maravilhas, não vivemos. Eu acho que é bem consenso comum, né? Agora, é possível que alguém, de tanto falar que a gente vive no país das maravilhas, alguém acredite nisso. E ele fique vendo Alices voando por aí. Né? Pode ser que aconteça isso. Olha, eu vi uma Alice. Então, essa coisa é assim mesmo. E realmente nós estamos vivendo agora, irmãos, numa época de extremo ataque à realidade real. Em todos os níveis. Né? Por isso que Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, que a gente já viu no capítulo 7. Ele chama a atenção dos falsos profetas, que também Apocalipse fala isso. Né? Apocalipse fala dos falsos profetas, da besta, né? Das ações dos chifres da besta e assim vai, são homens. Né? Tudo é homens. Essa coisa toda me fez estar orando e querendo aprender
Como é que o diabo faz para chegar na mente das pessoas? Né? Como é que ele faz isso? Claro que o diabo tem as suas inteligências, ele tem as suas potências, mas ele não é onisciente. Ele não é. Ele tem que aprender. Né? Ele tem que aprender. Então o diabo ele trabalha, ele é um grande observador, ele é um cientista da humanidade. O diabo é um grande cientista da humanidade. Ele é mais cientista que muitos cientistas e que muitos que se chamam de pensadores na humanidade. Né? Porque, de fato, ele observa com uma atenção muito grande para poder perceber os níveis mentais das pessoas e o quanto essas pessoas temem as coisas. E o que temem? O que elas têm medo? Por isso que várias vezes na Escritura você vê Jesus dizendo assim, não temais. Não temais. Né? Porque além do lado negativo, que você acaba sendo envolvido nessa potência que é a depressão do temer as coisas, né? Você também faz-se escolinha de Satanás. O Satanás vai observar os medos humanos e vai levantar uma possibilidade, vamos dizer assim, teatral, arquitetar uma possibilidade teatral no mundo, porque ele é muito hábil nisso aí. Em Apocalipse 13, a besta que emerge da terra, ela trabalha nesse nível. Né? E os reinos, o que nós vemos em Apocalipse 13, dizendo a primeira besta, né? Falando dos reinos rápidos do diabo, é exatamente isso, é a formação de elementos artísticos, técnicos, pirotécnicos, e de extrema densidade imaginária, que vai atingir a mente das pessoas que já estão afetadas por seus rebaixamentos em temores diversos. Né? Temores ou histerias, aí são duas polaridades que ele trabalha. Né? Então, a gente observa, o diabo observa os temores das pessoas, a massa geral das pessoas, o quanto aquelas pessoas têm de temores, e ele trabalha em cima da massa em relação a esses temores. Né? E ele trabalha também quanto às histerias, aquilo que provoca a subida vamos dizer assim, das elevações emocionais das pessoas. E aquilo que provoca as elevações emocionais das pessoas, ele vai trabalhar em cima disso também, em relação às massas. Mas isso quem faz também é o marketing. O marketing e a propaganda já descobriu isso há que tempo. Né? E eles trabalham isso, tanto é que a Globo cobra, bom, agora não sei, né? Mas teve tempo que era R$10.000 o segundo, né? na propaganda em horário nobre. R$10.000 o segundo é um bom tanto, parece o que ganha aqueles caras lá no futebol. Acho que era 10.000 euros por segundo, que ganha lá o Ronaldo, o Fenômeno. Ronaldo não, aquele outro... no cara da Portugal. Cristiano Ronaldo, Esses tipos aí, né? Tudo 10.000 euros por segundo. É bom, né? Ganhar 10.000 euros por segundo. Então, quer dizer, a propaganda custa isso também. A propaganda, ele na verdade é um propaganda. Por isso que ele ganha isso. Ele é uma propaganda. Né? Todos esses são propaganda. O diabo trabalha nesse campo. Né? Só que quando as pessoas estão sem Cristo, é quase perda de tempo para o diabo ficar fazendo muito trabalho em cima disso. O que ele vai operar muito é em cima dos cristãos. Em geral, os cristãos, quando ocorre um cristão de se deixar levar por alguma coisa que não é Cristo, aí é um campo, irmãos, de pesquisa profunda do diabo. Pesquisa profunda. Né? Ele, de fato, ele entra em êxtase quando ele vê um cristão temendo coisas, temendo pessoas, temendo situações, temendo... Então, o que for, é um campo vasto e realmente o diabo gosta de aprender com cristãos que o seu temor ainda não foi remido. Né? Por isso que lá no barco, quando estava afundando, aquele barco na Galileia, todo mundo com aquele medo danado, né?
Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Os pescadores sabiam que iam morrer mesmo. Eles conheciam o mar. Falaram, vamos morrer, né? Aí Jesus dormindo lá. Né, irmãos? Que absurdo, né, irmãos? Todo mundo com medo de morte. Pescador, não era assim turista que estava no barco. Era pescador de vida inteira. Quando o pescador de vida inteira diz, nós vamos morrer, porque vai morrer mesmo, irmãos. Né? E aí eles chegaram para Jesus e começaram a acordar Jesus. Falaram, mestre, socorro, eu vou morrer. Aí Jesus acorda assim, quase pedindo um chá. Aí ele fala assim, o que está acontecendo, gente? Ele diz, eu vou morrer, tu não está vendo? Aí ele pega assim e só fala assim, o vento para e temporal para. Pronto, o temporal parou, o vento parou. Só que não foi assim tão simples, irmãos. Quando o texto é bem rico, o texto diz assim que a phobos deles para com a morte acabou. Toda ela foi transferida a phobos para Jesus. A phobos foi transferida para Jesus. Houve um resgate profundo, na profundidade máxima, quando a gente está, o ser humano chega ao temor último da sua própria morte. Até nesse ponto profundo o Senhor foi lá e resgatou eles. E tirou, vocês não vão ficar sequer com qualquer resto de medo dentro de vocês. Porque todo o medo tem que ser de mim. E eles, de fato, diz o texto, que eles ficaram com medo de Jesus. Eles ficaram tão impactados pelo movimento, e pela ação, e pela palavra, e pelo teor da palavra. A gente está longe, irmãos. Nós estamos a 2000 anos de distância. Nós estamos longe do Mar da Galileia. Nós estamos longe de um temporal dentro do mar. Agora nós estamos longe a não ser que você queira estar perto. Se quiser, você vai chegar lá. Porque o Senhor é esse que faz você chegar lá. E então você vai estar dentro do barco. E você vai estar ali sendo resgatado de qualquer temor que possa haver na tua vida. Porque todo o nosso temor tem que ser do Senhor. E esse é o começo, a primeira lição de Provérbios 1:7. Porque ele diz assim, que todo o saber de Deus é para aquele que tem temor do Senhor. Também no final de Eclesiastes, né? Tudo isso é fácil de achar. Agora é fácil de viver. É difícil de viver isso. De ser resgatado nisso. E o temor do nosso coração é aquilo em quem você serve. Onde que está o temor do teu coração? É onde você vai votar no dia 28. O temor do teu coração é o nome de quem você vai colocar lá. Né? Se tem alguém que opera em nome de Satanás, a pessoa vai colocar, eu prefiro Satanás, e põe Haddad lá. Puf, né? Aí alguém fala assim, não, mas o Bolsonaro fala em nome de Deus, então eu vou votar nele. Puf, e vota em nome de Jesus. Entende? Aí você vai mostrar aonde que está o teu temor. Né? Então, e isso é uma guerra extrema e espiritual de fato. Né? Porque quando Jesus fala aqui, irmãos, em Mateus capítulo 12, nós estamos agora, Mateus 12. Nós estamos falando essas coisas porque Jesus estava na frente. Sabe quem eram os fariseus, né? Todo mundo já estudou na escola bíblica, já estudou nas igrejas, eu já ensinei 1 milhão de vezes, né? Eu já organizei 5 igrejas em Campinas, 2 aqui em Floripa, eu ensinei muito. Isso na escola bíblica não é possível que ninguém saiba quem são os fariseus. Né, irmãos? Os fariseus, irmãos, são aqueles líderes políticos de Israel. Sabe o que é um líder político? Líder político é um tipo de Haddad, de Bolsonaro, é um tipo de deputado federal, estadual, só que lá não tinha isso, lá era fariseu, saduceu, escriba. Tem gente que fala assim, a gente fica falando de política, mas é um absurdo, irmãos, mas a Bíblia, onde que ela não fala de política? Né? Não tem esse lugar. O livro de Juízes só fala de política. Tem um lugar lá, no capítulo 7, parece, tem que ler o capítulo 7, quando o povo de Deus ficou calado em relação a uma situação de imoralidade política e de tomada do governo daqueles iníquos. E o povo morreu quase todo. Mas teve um homem que se levantou. E Deus abençoou por causa disso. Né? Então, quando Jesus... Bom, todos os livros do Antigo Testamento é tudo o Senhor falando contra a iniquidade política de Israel e
ao mesmo tempo religiosa. É que a gente divide. A gente não consegue entender uma sociedade como a de Israel. A gente não consegue entender. Porque para a gente tem política, de um lado, que eu já falei para vocês, que a teologia que eu fiz na faculdade proibia eu de sequer tocar no assunto de política. Ou qualquer pastor formado naquela década. Né? Naquela década de 70, pastor não podia mexer com política, de jeito nenhum. Não é que tinha uma lei, éramos coagidos espiritualmente a entender que política era uma coisa mundana, que cada um tinha que escolher segundo a sua consciência. Eu nunca vi a Bíblia dizer que a gente tem que escolher alguém segundo a nossa consciência. Ao contrário, a Bíblia diz, se alguém confia no seu coração, ele é enganoso, ele vai te enganar. Temos que ter a mente de Cristo para julgar todas as coisas, né? Todas. Então, o povo de Israel era um povo que vivia teocraticamente, vivia politicamente, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, né? Então, cada vez que Jesus falava com alguma autoridade, ele estava falando com uma autoridade política, com uma autoridade militar, com uma autoridade governamental, com uma autoridade religiosa, tudo na mesma pessoa. Nicodemos era tudo isso, como os fariseus eram tudo isso. Né? Claro que os crentes estão subjugados na mente com a teologia da década de 70. Que eles, quando vê a palavra fariseu, só pensam em religião. Precisa resgatar assim, o conceito a partir da fonte primária, da própria Escritura. Mas é que quando você lê com a teologia do século 21 ou 20, lá para a Bíblia, quando a pessoa, o crente em geral, quando ele lê fariseu, saduceu, herodiano não sei como, né? Mas herodiano, ou escriba, aí ele falava o pessoal da religião de Israel. Isso é absurdo, né, irmãos? Não tem uma coisa dessa, né? Então, isso dito assim, é importante dizer, para que entenda essa frase. Quando Jesus chega para os fariseus, aqui no versículo 34, aquele povo todo ali, né? Ele vai dizer assim, vocês são raça de víboras. Raça de víboras. Irmãos, o povo de Israel, como falamos agora há pouco, eles começavam a aprender as coisas da lei desde pequenininho. Eles iam tudo que acampamento que tinha. Aí eles ganhavam as medalhas, eles iam ganhando os prêmios direitinho, ganhando. Aí quando eles iam passando de junior, ganhando prêmio, adolescente, chegava jovem. Aí quando ele ficava adulto, ele ganhava o último prêmio, que era raça de víbora. Né? O último prêmio é ser raça de víbora. Jesus disse aqui que finalmente eles chegaram à raça de víbora. Né? Lá no versículo 34. Como podeis falar de coisas boas sendo maus? Né? Mal em comparação com Cristo. Não em comparação com outras religiões do mundo. Como disse uma amiga, irmã, escritora, me deu o livro dela, do Rio de Janeiro, ela disse, pastor, nós temos pensamentos bem diferentes, mas eu vou dar o meu livro para o pastor. O senhor aceita? Aceito. Porque ela acredita que Israel é o centro das coisas de Deus e que Jesus vai sentar lá em Israel daqui a uns anos e vai ficar reinando por lá, né? Tem essas coisas aí, né? Eu falei, não é verdade. Mas... Aí ela fala assim, o Novo Testamento, os cristãos, eles são resultado do Antigo Testamento. Eu falei, ao contrário, irmã, você não está entendendo. Né? Você não está entendendo a realidade real. Né? O Novo Testamento, na palavra de Deus, é revelado como uma pessoa. Né? Onde que está escrito isso? Mateus 26. Né? O Novo Testamento é Cristo. Cristo é muito antes de Abraão. Foi ele que falou isso. Os judeus acharam uma ofensa, né? Até Jesus falou assim, você fica falando que é velho, mas você, por acaso, é antes de Abraão? Ele falou, olha, vocês não sabem de nada. Né? Antes de Abraão eu já sou. Então, na verdade, é isso que devemos ter. Como é o nome dessa moça aí? Como é que é o nome dela? Sena. Cris Sena. Ela é escritora, também professora de hebraico, e a gente diverge nessas coisas, né? Mas ela não tem como responder. Ela realmente ficou assim, é verdade. É verdade, mas continua. Eu acho um absurdo. Né? Assim, a pessoa precisava dar uma olhada melhor. Assim. Mas quando Jesus falou para os fariseus que eles eram raça de víboras, eles eram raça de víbora mesmo. Né, irmãos? Nota que as raças de víboras, elas têm umas qualidades aqui. Elas conseguem falar coisas boas.
né? Então, eles falam coisas boas, mesmo sendo maus, diz aqui. Jesus fala assim, é um absurdo vocês conseguirem desenvolver isso, porque normalmente a boca fala daquilo que está cheio o coração. Né? E, então é isso que é aí. Então, irmãos, também tem um outro texto aqui importante para nós. Vamos ver aqui. Separei alguns textos bem para a gente dar uma olhada. Que a gente está pensando a importância de nós conhecermos tudo que está acontecendo como a história real, e não sermos enganados pelas raças de víboras, porque eles falam coisas boas. Né? Eu estava falando aqui para os irmãos que eu fui lá no site da Isto É, fui lá no site da El País, fui lá no site... Eles começaram a dizer assim, o Bolsonaro está atacando gay. Aí eu cheguei lá, falei assim, escrevi só assim, né, 2 versículos. Eu pus o versículo de Gênesis 1, né, que Deus criou o homem e a mulher. Aí o versículo de Mateus, quando Jesus disse que vocês não tendes lido que ele fez o homem e a mulher desde o princípio? Aí tá, deixei lá, só isso, falei mais nada, só isso. Irmãos, meia hora depois eu já tinha levado umas 200 pancadas. Irmãos, era uma loucura total. O pessoal chegava lá, que isso? Você é fóbico, você é isso, você é aquilo. Esse livro, e ainda bem que a gente não segue esse livro. Ainda bem. Aí o outro falou assim, eu não quero nem saber desse fulano que escreveu esse livro. E lá vai. Né, irmãos? Eu não quis brigar, irmãos, eu só quis ajudar mesmo. Tentar dizer assim, gente, olha, tá aqui, ó. E eu comecei a perceber que a questão não é política. É espiritual, porque se você fala uma palavra de Deus, as pessoas caem em cima de ti. Por quê que eles caem em cima de ti? Porque é Satanás contra o Senhor. É evidente, né? Uma loucura total. Sim, porque a Bíblia diz mesmo, né? Que não entra sobre eles, né? Que no céu... Sim, vai ficar tudo pro inferno. Ninguém disse para mim na vida que o irmão dele disse que gordo não entra no céu. Irmãos, não, essas coisas que aparecem. Acho que é porque a porta é estreita, né? Ai, que absurdo. Então, irmãos, isso só serve para piada. Eu não entendo. O irmão dele também é gay, entendeu? O irmão dele é gay. Então aí ele fica fazendo piada da Bíblia. Pois é. É assim. É uma loucura, irmãos. É uma loucura. 7h15, deixa eu ver aqui. Acautelar. Já vimos. Deixa eu ver agora aqui se eu acho esse texto. Oséias também, ele fala assim, Oséias 4, no versículo 6. Então é um tempo muito denso, irmãos, muito difícil. Agora, a iniquidade fala mesmo, viu, irmãos? Vocês podem ter certeza que a gente está falando aqui as coisas, assim, desse jeito, com cuidado, dentro da palavra de Deus, tentando mostrar, tentando mostrar. Mas aí a gente vai falando com todo o cuidado dentro da Bíblia, assim, dentro da palavra. Mas o mundo da iniquidade, ele sai mais rápido que nós. Mas muito mais. A iniquidade, assim, irmãos, ela vai, tanto seja ela política, né, que a gente chama assim, a besta política ou a besta religiosa, as duas que saem assim, faz um estrago terrível na mente das pessoas. E faz as pessoas acreditar naquilo que é errado. Né? Oséias 4:6. Aí quando a gente chama, uma vez Jesus disse assim, que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Lembra desse texto? Jesus falou isso. Os filhos das trevas são mais hábeis, eles correm mais rápido, eles vão rápido na frente, eles ficam assim correndo. Enquanto os filhos da luz, eles ficam assim meio em torpor, por algum motivo. Os crentes, eles não têm assim muito preparo para enfrentar as coisas. Os crentes ficam mais assim parados, contemplativos. Mas isso é fruto, já vem de longe essa coisa. Porque eles confundem o reino de Deus como se fosse um nirvana. Né? Mas isso é fruto de uma teologia esquisitíssima. Né? As pessoas vão ficando cristãs e elas vão ficando assim, sem nenhuma noção direito do que significa o andamento da história. E quando aparece a malignidade com toda a força atingindo as pessoas, na mente mesmo, e no coração,
e na vida, arrancando eles, por exemplo, das nossas convivências familiares. Eu estou falando tanto assim porque eu sinto na minha carne, por família, pessoas da minha família foram arrancadas por Satanás, pelo PT, pelo Haddad, e eles odeiam a gente agora. Eu sempre orei por eles, sempre falei de Cristo para eles, mas eles foram alcançados. Isso é terrível, né? Eu fico pensando até que ponto, eu lembro quando essas pessoas estiveram até aqui mesmo, em Florianópolis, e acabaram até querendo Cristo a uma determinada altura da vida, né? Da vida deles. Mas agora, como está em jogo o poder de um lugar, o poder de uma nação como o Brasil, as pessoas estão agindo de uma forma extrema. Não nós estamos continuando a falar da palavra, a tentar dar uma dimensão da realidade real que se passa, né? Como eu falei para os irmãos, eu fui na livraria ontem, a Nobel, depois que está nosso encontro, eu cheguei na Nobel, depois de ter ido um monte de livraria e até na internet, eu perguntei para a gerente, por favor, qualquer livro do Haddad pode me trazer? Irmãos, ela olhou, ficou 5 minutos olhando no computador, não tem. Eu falei, mas você acha em algum lugar que você possa trazer para mim, que eu estou encomendando? Olhou, não tem. Eu falei, eu já sabia que você ia falar isso, porque eu já fiz essa pesquisa, né? Eu falei, há um movimento nacional, em 2 dias para cá, de impedir que as pessoas conheçam os livros do Haddad, que são todos satânicos explicitamente. O satanismo do Haddad é um satanismo granciano, não é explícito, não é aquele que o diabo faz selfie assim, não é, ele tá trabalhado. Aí você pega, por exemplo, incentiva as pessoas a pegarem os planos de governo do Haddad, que são 61 páginas. Eu fiz a análise de 13 páginas. Em cada palavra não, mas em cada parágrafo. Né? Cada parágrafo olhando as falas e aquilo que ele propõe ali. E você vê o satanismo ali. Quando ele diz assim, aqueles que se opõem a nós são fascistas. Mas como isso? Isso é um absurdo. Né? O fascismo ele prega o aumento do Estado, que é o que ele faz. E o Bolsonaro prega o Estado cada vez menor, mas ele acusa o Bolsonaro de ser fascista. Eu também ele acusa. Eu também já recebi acusação de fascista. Qualquer um de corredores é fascista. Até tem uma foto agora de um pessoal comendo alface. Esses são os alfacistas, né, irmão? Então, os alfacistas. Mas o caso é, as pessoas ficam falando assim, o fascismo, ele prega o desarmamento total, que é uma das facetas, o fascismo é uma das facetas do esquerdismo mundial, né? O nazismo é outra, o comunismo é outra e tudo mais. Todos eles desarmaram as populações e depois eles foram lá e mataram as populações, né? Mas o Bolsonaro diz, não, todo mundo tem que ter uma arma. Aí vem o pessoal de lá, porque não quer que as pessoas possam ter arma, e diz assim, agora vai todo mundo no dia 1 de janeiro sair matando um ao outro pela rua. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é pior que Apocalipse zumbi. Estão assistindo muito filme de zumbi, né, irmãos? E aí vem o Haddad e fala assim na proposta dele assim, eu quero que vocês saibam que eu vou tirar as armas de todo mundo, mas só que tem uma coisa, eu vou acabar com os bandidos. E sabe como que eu vou acabar com os bandidos? Irmãos, sentem, estão todos sentados. O Haddad diz assim, eu vou pôr lampadinha de LED nos postes. Irmãos, o que é isso, irmãos? Isso é uma piada. Irmãos, Minecraft, ele joga Minecraft. Porque o pessoal que joga Minecraft estava falando que tem uma coisa má que aparece no Minecraft, que você acender a luz, aquilo desaparece. Puf, né? Então o Haddad andou jogando Minecraft, irmão. Só pode ser. Ele acredita naquilo. Como é que pode? Né? Aí o pessoal ouve um homem desse, aí teve que vir o Cid Gomes, lá no meio da turma dos PT, dizendo, gente, vocês vão perder. O Cid Gomes, que é o irmão do Ciro Gomes, né? Vocês vão perder, vocês não conseguem pedir perdão, não? Será que vocês não conseguem pedir desculpa pelo tanto de bobagem que vocês fizeram? Ele que fala isso, tá lá, eu tô só repetindo, né? Vocês roubaram a vida inteira, por que vocês não pedem perdão logo? Aí começaram a querer jogar pedra nele, aí teve que ir embora correndo. Mas tem o Lula. Esse cara estava rodeado de militante pago ali, militante. fazendo ação, olhava pro lado. É uma loucura, irmãos. Tem que fazer igual os aquilo, né?
pagar a conta de Zaqueu? É, o Zaqueu. Pagar para todo mundo em dobro, né? Em dobro, isso mesmo. Falou, nós roubamos 13 trilhões do Brasil, agora nós vamos devolver 26 trilhões. Né? Mas como eles não produzem riqueza? Eles não produzem riqueza, é claro, são ladrões, né? Então ladrão não produz nada, ladrão só rouba. Então, quer dizer, sumiu com o dinheiro, foi para Cuba, foi para Venezuela. Olha, coitados dos irmãos da Venezuela, irmãos. Tem a Ema, a gente pode conhecer um pouco da Venezuela, ela mora em Caracas. A Ema Serpentier, vocês entram lá, falam um pouco com ela. Né? Então, eu falo para ela, está orando por ti. Coitada da Ema, ela é psicóloga, professora. Irmãos, a gente nota. Eu vi outro dia um depoimento também de um professor árabe. Né? Ele viveu num... Qual país agora? Esqueci. Mas era um país que estava sendo atacado por tudo que é tipo de forças terroristas. E ele disse assim, com um lamento muito grande, depois de um tempo, ele e o filho dele. Ele falou assim, eu quase já não lembro mais de tudo aquilo que eu aprendi. Porque o que eu tenho que fazer agora é defender a minha vida e a vida do meu filho. Agora eu tenho que matar as pessoas. O pessoal do ISIS, quando vem aqui, quando tenta nos atacar no nosso vilarejo, a gente tem que se defender. A gente tem que correr das bombas, porque o terrorismo ataca. A Ema... Então, a poesia na vida dessas pessoas sumiu. A grandeza de espírito foi desaparecendo. Porque você tem agora um resto de gente que só consegue sobreviver. Então, quando você começa a conversar com a Ema, eu conversava com ela antes, quando o Maduro ainda não tinha entrado lá. Agora é uma pessoa sofrida demais. Mas não é só ela, vários. E nós aqui, nós estamos nessa época agora, que a gente está tendo que dar condições aos irmãos de conhecer as estratégias de Satanás, que ele atua através de Gramsci. Meu sobrinho, ele falou assim, mas o meu tio, o Haddad é granciano. Eu falei, eu sei que ele é granciano, ele que falou. Né? Na entrevista da Isto É, o Haddad diz, eu sou granciano. Mas eu falei, meu sobrinho, tu não sabe o que é ser um granciano? O granciano é simplesmente um comunista, marxista, um socialista, um esquerdista, de nível de periculosidade extrema para a mente da pessoa. Ele vai trabalhar dentro de um modelo de alcance mental. O Lenin, que era o marxista violento, no sentido de matou milhares e milhões de pessoas, ele criticou o Gramsci, porque, é claro, o Gramsci teve que ir embora, né? Ele foi embora da Alemanha, porque ele começou a escola de Frankfurt, que era essa escola já maneirada, vamos dominar os povos, mas sem sair matando gente, vamos torná-los zumbis. Né? As pessoas não pensam mais. Vamos fazer isso. Então, quando ele estava ali começando, a escola de Frankfurt já estava indo bem, o que aconteceu? Veio a guerra. Aí o Gramsci foi embora para os Estados Unidos, ele mais uma turma. Né? Aí ficaram lá um tempão nos Estados Unidos, e aí degeneraram um monte nos Estados Unidos, aí fizeram surgir, vamos dizer, na década de 50, o Herbert Marcuse, né? Herbert Marcuse, Eros e Civilização. Eu tenho esse livro lá, que é uma condensação. Olha só, irmãos, sabe o que o Gramsci fez, irmãos? O Gramsci é esperto demais, irmãos, para formar o grancianismo. Ele foi lá estudar o Max Weber. Max Weber é um cristão, mas é um cristão sociólogo do maior importância do mundo, um homem de Deus. Aí o Antônio Gramsci vai estudar isso daí. Aí ele começa a estudar o Max Weber, aí ele começa a estudar o Freud também. Então ele usa Max Weber aliado com Freud e forma um pensamento que está dentro do livro todinho do Herbert Marcuse, que é o Eros e Civilização, que é a forma de conduzir as pessoas de uma forma sutil, devagar, lúdica, em que as pessoas vão acreditando. As pessoas às vezes falam para mim assim, mas olha que palavras, olha como que ele é bonzinho, o Haddad, olha como que ele fala, olha o outro, todo nervoso. Mas eu falo, gente, vocês acreditam nisso? Essa é a base, né, de verificação. Enfim, falta profundidade. Então, o trabalho do Antônio, do grancianismo, que atingiu o Brasil aqui, atingiu a América do Sul, e, claro, chegou a tal ponto de degeneração,
que hoje aconteceu isso, por incrível que pareça, por incrível que pareça, não tem força de reação mais o esquerdismo. Ele não consegue mais, ele está falido, ele acabou. Só ficou um restante com uma inclinação para leninismo. Os últimos que restaram, irmãos, os mais ferrenhos esquerdistas que tem agora, porque não conseguem mais pensar em nada, eles foram abduzidos na mente, eles começam a ter uma inclinação leninista. Foi o Lenin que escreveu o livro que o esquerdismo é o lado infantil do comunismo. Eu tenho também o livro, né? Quer dizer, o Lenin criticando pesadamente o Gramsci, ele diz assim: o que vocês estão fazendo na Europa aí, ô, seus bandos de tolos, né? Aí falando, o Lenin era pesado, né? Ele falava: vocês estão fazendo aí uma coisa de maricas. Vocês querem tomar uma nação pela cabeça? Não é possível, tem que matar todo mundo, né? Então, essa vocação básica do esquerdismo mundial, que vem do diabo, que é roubar, matar e destruir, está incubada mesmo no grancianismo, né? Esse que é o perigo que aquele pastor lá do Ceará levou uma rajada de bala na Kombi dele esse fim de semana, né? Ele saiu do templo, porque lá no templo ele falou que deveriam votar num candidato que alinhasse com a Bíblia, então Bolsonaro estava nessa linha. Ele foi muito cuidadoso. Ele chegou em casa, está lá, as câmeras de TV, está tudo lá. Os caras param em frente à casa dele e dão um monte de tiro para dentro da casa dele. E isso é leninismo. Isso já é o lado Lenin da coisa. Que tem gente para isso. Não dá para formar um exército, eles não conseguem formar um exército. Mas eles têm o potencial de matar, né? Quem sobrar nessa última semana, nós temos que orar, irmãos. Clamar ao Senhor, porque Satanás vai levantar esse tipo de gente, né? É claro que ele está contido por Cristo e a gente precisa orar. Porque não é só uma questão de esperar dia 28 e votar. Isso faz parte. Mas nesse tempo nós precisamos entender o que significa que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento, né? Então, isso é uma das coisas. Depois, a outra situação é o povo em oração. Nós orarmos ao Senhor. Jesus disse aqui, nós já lemos outro dia, mas Mateus chega a falar numa palavra... Cadê? Deixa eu ver aqui. Mateus, ele fala assim, ó. Cadê? Marquei aqui. Mateus 7, 11. Jesus está dizendo assim, eu quero que... 7. Aqui está indo para o final daquela conversa entre Jesus e os seus queridos, que a gente vê na Bíblia como Sermão do Monte, né? Não é bem um Sermão do Monte ali. Ali, na verdade, é um encontro de Jesus com os seus discípulos só na relva. Ele sentou, diz o texto que ele se assentou à relva com uns 20, 30, enquanto a grande multidão fica lá embaixo, ele chama aqueles 20, 30 assim perto dele, e ele começa a falar essas coisas aqui. E uma das coisas, quando ele está terminando de falar todas as características da vida no reino de Deus, que começa lá no capítulo 5, começa lá, porque aí ao começar ele usa a palavra Macários, que é bem-aventurado em português. Não dá para traduzir por bem-aventurado Macários, não dá, né? Na nossa tradução aí, ata, que a gente está fazendo, a tradução é outra, é conforme Macários mesmo. Macários é uma palavra que significa macar, vem da raiz macar. Macar significa matéria-prima que foi pega pela mão do artesão, igual lá no Ezequiel, quando Deus falou assim, Ezequiel, vai na casa do oleiro, fica lá o dia inteiro. Aí ele viu o oleiro pegando aquele barro e mexendo e fazendo vaso. Isso é macar. Macar é quando o artesão ele pega o barro e faz o que ele quer do barro. Isso é traduzido em Mateus 5 por bem-aventurado. Não pode ser traduzido por bem-aventurado porque não fala nada bem-aventurado, né? Não é assim. Macarios, macar é o ato
da matéria-prima, a matéria-prima em si. Macarius é vamos dizer, a conjugação disso. É o artesão que pegou na sua mão e fez a pessoa ser um amante da justiça, como diz lá. Né? Em português simples, como está traduzido nas nossas Bíblias, está assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Absurdo! Absurdo! Porque o texto significa assim: quando Deus pegar a tua vida. Jesus está usando a palavra exatamente essa. Eles entenderam, os discípulos sentados ali do lado, eles quando ouviram Jesus falar Macarius, eles sabiam que era isso, eles sabiam que Jesus estava dizendo que haveria de ter um ato do artesão eterno. Quando ele pegar a tua vida, ele vai fazer você ter sede e fome de justiça. E isso em Apocalipse 19 é chamado aquele que vestiu as vestes de justiça, do linho finíssimo. Entende? Ali, a noiva que se vestiu do linho finíssimo. Isso diz lá em Apocalipse 19, é a pessoa que vive agindo e julgando conforme a justiça de Deus. Quando a gente julga assim, é pela palavra Macarius. Deus é que faz isso, não é eu não tenho o poder de fazer isso, ninguém tem esse poder. Eu mesmo não posso fazer isso por mim mesmo, não posso fazer isso por ninguém. Mas Jesus está dizendo, vocês que estão aqui comigo ouvindo isso, Deus vai pegar vocês. Se vocês estão em mim, Ele vai fazer vocês terem fome e sede de justiça. Né? E então vocês vão ser fartos nisso, vocês vão ver acontecer a justiça. Porque aí é o reinado, irmãos. Nós somos um povo a reinar com Cristo. Tem que ligar todas as palavras. Lá em 20, Apocalipse 20, ele fala, nós reinamos com Cristo nesse milênio, que é o último dia. Né? O ato de reinar é um ato de responsabilidade. Como Salomão disse assim, Deus, misericórdia, eu tenho que governar esse povo imenso. Eu tenho que reinar, eu não sei nem o que eu vou fazer. Me dê sabedoria. Então, cada um de nós, esses dias são maus. E o modo da maldade agir é um modo extremamente sutil. Antônio Gramsci foi usado por Satanás para entender a mente do ser humano, quando tinha medo. Quando teve medo do Hitler, ele começou a trazer uma plataforma para responder àquele medo. Quando você está dominado por qualquer tipo de pressão, você reduz a sua capacidade de pensar. E qualquer pessoa que tem uma força psíquica, ele vai dominar sobre ti. Não seja assim nunca. Mas só pode não ser assim nunca se você estiver em Deus. Né? Então, irmãos, nós estamos vivendo os dias maus, a gente precisa de estar com essa profundidade. Como estava conversando a gente junto lá, uma hora a gente falou da raiz da uva, que vai em fundo. Assim, o vinho, para ser bom, a terra tem que ser ruim. E nós estamos em cima de uma terra muito ruim, irmãos. Muito ruim. E se a gente for fundo em Cristo, quando a terra é muito ruim, os vinhedos da Itália, da França, todos aqueles lugares, o vinho bom mesmo é nas encostas, naquelas terras ruins. Aí aquilo lá, você fala, não vai dar nada nisso aqui. Aí quando vê a melhor vinho que tem no mundo, sai dali. Mas são poucas garrafas. Né? E o vinho novo, aquele que veio do céu, só tem um. Ele vem com a sua raiz do céu, ele dá a nós a beber. Né? Então, irmãos, isso daí tudo que o Senhor está falando é isso, que aqui no versículo 7, ele fala da oração. Mateus 7,7. Está terminando a minha mensagem, ele fala. Jesus aí, depois de ficar um tempão lá na montanha, lá na colina, né? E ele fala, então eu quero que vocês entendam a bênção de pedir e buscar. E eu quero falar disso, Jesus falou para eles. Porque, em geral, quando a gente vai pedir e buscar, a gente pede, eu preciso de um carro, Senhor. Eu preciso de uma casa, Senhor. Eu preciso de comida, Senhor. Eu preciso de uma meia, um sapato, um relógio. Eu preciso. Aí Jesus falou assim, gente, o que está acontecendo na cabeça de vocês? Né? Vocês estão grancianeados. Alguma coisa aconteceu com a cabeça de vocês? Porque tudo isso que vocês estão falando, vocês não vão receber nunca. Né? Vocês pedem mal, diz Tiago. Vocês não têm que pedir essas coisas.
Né? Isso daí tudo faz parte daquele item chamado demais coisas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Agora busque o reino de Deus em primeiro lugar. A quantidade de crente que não sabe o que significa isso é muito grande, irmãos. E a televisão o tempo inteiro batendo em cima. Vem aqui que você vai ganhar casa, vem aqui que você vai ganhar carro, vem aqui que você vai ganhar isso. Peça porque você precisa. Aí o cara vai, ele não entende nada do reino de Deus. Né? Então, o ato de você clamar ao Senhor por aquilo que de fato é para ser clamado é ato de sabedoria. É onde nós, nesse momento que está tão terrível, nós precisamos dizer, Senhor, misericórdia, nós estamos levando diante de Ti o nosso pedido, que a nossa casa seja temente ao Senhor, que a minha vida tema ao Senhor, né? Que a gente veja a Tua mão sobre esse lugar e que aconteça a Tua paz aqui, Senhor, misericórdia. Né? Bom, irmãos, vamos celebrar o Senhor? Depois a gente continua pensando, porque nunca acaba. Né? Isso é assim mesmo. Né? E, irmão Jais, você pode, por favor? Aqui tem esse ato de pedir. E, irmãos, nota que aqui Jesus fala o que nós devemos pedir. Ele usa lá no versículo 11, ele fala assim, vocês têm que pedir agatos. Agatos, mas o que é agatos? Agatos não é coisas boas, irmãos. Está falando coisas boas aqui, irmão. Por isso que o povo não sabe o que pede. Porque agatos significa o bem. O bem. Claro que Mateus estava chegando. O Lucas chegou de vez. O Lucas, quando vai falar desse mesmo texto, ele não usa agatos. Ele usa Espírito Santo. Né? Nós temos que pedir o Espírito Santo. Né? No sentido bíblico, significa que eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu preciso ouvir o que o Espírito diz aos chamados. Né? Eu preciso pedir isso. Senhor, que eu ouça o Teu Espírito a conduzir a minha vida na Tua obra eterna. E para entender a história real, é só o Espírito Santo que dá condições a nós de vermos claramente a história real, aquilo que é certo, aquilo que é errado, discernir o que de fato é, o que não é, o que é ludíbrio, né, disfarce. Né? O que é disfarce? O próprio Jesus orava, é, pastor? Obrigado. Sim. Jesus saía para orar, né? Sim, é verdade. É muita luta. Lembra do Getsemane? Quando estava naquela hora lá difícil, aquela luta muito grande, e ele disse Deus, ele suava de tanta luta, né? Uma luta muito grande. E aquele suor de sangue, como diz o texto, e ele disse, Senhor, Tua vontade precisa ser feita sobre a minha vontade. Né? E olha, irmãos, é assim, é dado a um povo de Deus simples, né, a celebrar. Jesus falou disso em Mateus, ele fala assim, eu quero que vocês celebrem, porque a vitória está em Jesus. A vitória é Jesus. A vitória não é um acontecimento, a vitória é uma pessoa. A vitória é Cristo. Então, por isso que a gente celebra. A gente celebra a vitória. Né? E a vitória é que nós somos em Cristo um com Ele. Ele fala assim, ó, esse pão que vocês vão comer, vocês vão celebrar que nós somos um corpo. Por isso que ele usa a palavra assim, ele fala assim, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, irmãos, é nós. Ele olhou para os discípulos e está falando, vocês são o meu corpo. Não é o pão que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é nós e Ele. Né? E a gente celebra essa bênção. Então, como Jesus ensinou, vamos celebrar. Querido Senhor, nós, na casa do irmão Jaison, da irmã Patrícia, a irmã Esther, o irmão Pedro,
A irmã Nancy está aqui também, a irmã Sinésia, o irmão Darlan, a irmã Daphne, o irmão Weber e eu aqui também. Todos nós, juntos com todos os irmãos que são esse seu corpo, nós celebramos o que o Senhor nos deu a graça, a bênção de celebrar. Assim, mais uma vez, nos alegramos e agradecemos o que foi feito pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós fizemos assim. Amém. Irmãos, Jesus também ele pegou o cálice, o fruto da videira, e ele falou sobre o seu sangue, né? A vida. O sangue, conforme a Bíblia mesmo define, é a vida, né? Está a vida ali. Então, Jesus está entregando sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Foi assim que ele se tornou o nosso resgatador, o nosso amigo da nossa morte. Ele entra na morte, percorre os corredores que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E Davi realmente estava vendo a ação de Cristo na morte, quando ele estava sendo resgatado da morte. Quando nós fomos alcançados pelo braço de Cristo, ele nos segurou de tal maneira que quando ele morre na cruz, ele está morrendo a nossa morte junto com ele e ressuscitando, ele ressuscita a gente junto com ele. Então não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Né? A tua vara, o teu cajado vão cuidar de mim todos os dias e habitarei na casa do Senhor na eternidade inteira. Então, Davi estava vendo toda essa realidade da cruz, da morte e ressurreição. Né, irmãos? E por isso que agora Jesus falou assim, celebrem. Né? E também tem uma coisa, vocês vão celebrar o dia que Jesus vai nos levar para o céu. Que vai ser amanhã. Né? A Bíblia fala que é amanhã. Não é o amanhã do calendário, é o amanhã de Cristo. Né? É o amanhã. Porque esse é o último dia, amanhã, então, é o dia depois do último dia. Né, irmãos? E como Jesus ensinou, vamos celebrar. Querido Senhor, nós todos juntos celebramos e também te agradecemos essa hora profética, Senhor, de lembrar de um acontecimento lá na cruz, de o Senhor nos colocar essa memória santíssima. Não só a memória, como a nossa vida também, e a tua vida em nós. E o Senhor também nos colocou uma memória daquilo que ainda não existe no nosso tempo, é algo de futuro para nós, mas só o Senhor mesmo para colocar uma memória de futuro em nós. Então nós celebramos tudo isso e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos queridos, aqui, Pedro, pode ajudar. Pode ajudar, Pedro. Valeu. Obrigado, Pedro. Maravilha. Irmãos, outro dia, só para encerrar aqui, outro dia eu estava na livraria, falei para ela assim, ó, você não vai achar esse livro, não adianta, né? Mas eu falei assim, mas isso vai acabar, falei para ela assim. Logo que o Bolsonaro foi eleito, nós vamos ter acesso a literaturas. Nós vamos poder... Ela falou, aí parece que ela tinha exorcizado ela. Foi igual o dia que eu estava lá no Bistec, irmãos. No dia daquele Bistec, eu falei assim pro rapaz, ó, o Bolsonaro vai... Pum! Parecia que o cara tinha sido jogado para trás com um impacto, assim, né? Aí a moça falou assim, eu não vou falar nada. Aí eu falei assim, olha, tá, então eu vou te sugerir uma coisa. Antes de você falar alguma coisa, quando você tiver acesso aos livros do Haddad, você leia. Você já leu? Não, não li, então leia. Né? Eu leio assim, porque eu tenho amigos que têm, então a gente consegue ver. Mas você faz assim, você leia. Aí depois você fala. Né? Ela ficou quieta, não falou nada, eu falei, melhor ir embora daqui. Aí eu paguei e fui embora. Né, antes que voe um negócio em mim. Né, mas é uma loucura total. Irmãos... Dizer que é sobrenatural, né? É um livro. É um livro. Leva no braço da cabeça. Irmãos, vamos fazer um tchau. Olha aí, turma. Tchau, Pedro. Tchau, Esther, a nossa artista. A irmã Patrícia, irmão Jaison, queridos. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui. A irmã Nancy, a irmã Sinésia. E aqui os amados. O irmão Weber ali, a irmã Daphne e o irmão Darlan.
Todo mundo fazendo um tchau. Oi, irmãos, hein? Tem alguns fazendo assim, ó. Deus abençoe, queridos. Tem coração. E não é, Nancy? Olha só. Tem aí, passou um coração. Tem coração aí? Deixa eu ver. Vamos ver. Tem assim, ó. Agora vamos ver. Daqui a pouco vem algum coração. Ó, coração para vocês. Tá vendo? Coração. Coração, Pedro? Belezinha, isso aí. Belezas? Maravilha. Ah lá, corações. Ah, corações. Maravilha. Né, Pedro? É isso aí, turma. André, querido. Ô, André. Todo mundo, irmãos, ó, fiquem firmes no Senhor. Amamos vocês. Do Senhor é a vitória. Deus guarde vocês aí. Qualquer coisa, vamos nos falando, queridos. Foi muito bom estarmos a bordo nesse momento. Tá? O voo está chegando. Esperem o comandante dar o aviso de desafiar o cinto. Não levantem antes. Peguem todas as bagagens que estão lá em cima no BIM. Tchau, queridos. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Opa.